Olá, queridos, graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando o encontro com a palavra deste sábado, 31 de julho de 2021. É uma grande alegria estar aqui neste dia, nesse momento, ocupando esse espaço de tempo e com certeza será um investimento na sua vida. Temos muita palavra de Deus para a sua meditação hoje, para o nosso ensino e certamente o crescimento espiritual, já que é uma necessidade. E o normal para todos nós é crescermos em Deus, no conhecimento da palavra, em experiência com Ele. Tanto é que Jesus vai dizer que o erro vem pela ausência, pela falta de conhecimento. Quero louvar a Deus pela sua vida. Você que já estava aguardando o início do encontro com a palavra de hoje, eu quero erguer um altar de gratidão por você que está sempre por aqui nos apoiando, curtindo os vídeos, comentando e compartilhando. Que Deus te abençoe, te prospere e que você continue sendo esse auxílio para o crescimento aqui desse canal. Na verdade, você está nos ajudando a espalhar a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe, que Ele continue te usando em nome de Jesus. Bom, hoje é 31 de julho, último dia do mês. Estamos fechando as portas do mês de julho e a porta de um novo mês está se abrindo, as cortinas, digamos assim, de um novo mês estão se abrindo e eu quero já declarar que o mês de agosto será muito abençoado. Tem um pensamento equivocado, né? Digamos assim, uma superstição de que agosto é o mês do desgosto. Com você, não. Na sua vida, não. Na sua vida, agosto será um mês de muito gosto, em nome de Jesus. Será um mês de muita bênção, muita alegria, muita vitória. Será um mês de muita conquista no reino, muita prosperidade, muito avanço. O diabo não vai tocar em você, você vai permanecer firme, focado em Deus e vai permanecer conquistando para a glória dele. Amém? Então que este mês de agosto seja uma bênção na sua vida, na sua família, no seu ministério, em nome de Jesus, tá bom? Queridos, nós vamos deixar uma palavra para a sua meditação já, mas eu peço a você que está chegando agora, já vai deixando o like no vídeo, porque você pode esquecer e não acesse esse vídeo, né, sem deixar seu like. Tem pessoas, muita gente, né? Assiste, aí sai do vídeo, não deixa o joinha, não faça isso. Quando você curte, você está apoiando o trabalho, o projeto e também é uma forma de você estar agradecendo pelo nosso trabalho. Afinal de contas, é um tremendo desafio estar aqui todo dia compartilhando da palavra de Deus. É claro, eu faço isso com muito prazer, com muita dedicação. Quem me conhece de perto sabe que eu faço sempre com muito zelo, tá? Então eu faço com prazer, mas eu quero muito que você seja grato, deixando o joinha e também compartilhando esse vídeo com as pessoas que você quer abençoar, tá bom? Deixa eu te perguntar, como é que você definiria esse mês de julho que está terminando? Você quiser, define com uma frase, com uma palavra, aqui nos comentários, também no chat. É muito importante você participar agora no chat, né? Porque estamos numa estreia e eu quero interagir com você, estar lendo aí o seu comentário. À medida que Deus for falando com você, você vai reagindo e não esquece, por favor, de levar esse link para outras pessoas, porque eu tenho certeza que elas serão abençoadas por intermédio da palavra que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Meus amados, antes de
deixar aqui o texto da Bíblia, eu quero mais uma vez agradecer a você que tem sido parceiro dia após dia. Tem um grupo de pessoas aqui que todos os dias estão assistindo os vídeos, comentando e compartilhando, deixando também o seu like. Muito obrigado, que você possa continuar fazendo isso, porque assim a gente está crescendo, né? Louva a Deus, estamos chegando aí já aos 500 inscritos do canal. Você que já é inscrito, muito obrigado. O Senhor te abençoe e que esse canal seja usado para abençoar a sua vida, para fazer você crescer. Esse é o nosso objetivo, tá? Glorificar a Deus e levar uma palavra que, de certa forma, vai contribuir com o seu crescimento, tá? E você que está aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É muito importante você se inscrever e também, se não quer perder nenhum vídeo, é só clicar aí no sino e marcar opções todas. Quando você marca a opção todas, sempre que eu postar um novo vídeo, você vai receber uma notificação do YouTube e assim você não vai perder nada, tá bom? Deus abençoe a todos. Lembrando que você que é aqui de Coivaras, hoje às 19 horas nós temos uma rede de casais inseparáveis aqui na IBN Novo Tempo. Você não vai querer perder, eu imagino. Você que é casado, participa. Você pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser de outra igreja evangélica. Se você não tem nenhuma programação na sua igreja e se o seu pastor permitir você estar conosco, será um prazer, uma grande alegria, porque a palavra que nós temos aqui hoje vai alcançar todos os casais, independentemente do seu credo religioso. Vai ser uma palavra muito, muito abençoadora. Convido aos amados também das IBNs Novo Tempo, aqui da cidade vizinha, né, de Alto Longar, venham para cá hoje, para Coivaras, serem abençoados através dessa tremenda rede, hoje à noite, 19 horas, tá bom? Amados, eu tenho uma palavra de Deus muito importante hoje, uma palavra que vai trazer muito esclarecimento. Nós vamos falar sobre distração, um inimigo perigoso. Meu irmão, estamos vivendo uma época muito difícil, onde a distração tem assassinado, tem matado muitos ministérios, muita vida com Deus, tem destruído inclusive famílias. Você sabia que tem famílias que estão sendo destruídas porque uma distração conseguiu acessar o coração de alguém, ou de vários membros, ou de toda a família, e essa distração acabou fazendo algo muito ruim, gerando, digamos assim, um resultado danoso para essa família, levando muito prejuízo, falta de relacionamento, de diálogo, de conversa, de interação com a família. Infelizmente, a distração, principalmente as redes sociais, elas aproximaram as pessoas distantes, né? A pessoa está lá distante, está dentro de casa aqui, conversando com uma pessoa que está, sei lá, a 100 quilômetros, a 1000 quilômetros, a 2000 quilômetros, e a pessoa, sua família, sua esposa, sua filha, seu filho, seu pai, que está a 5 metros, apesar de estarem tão perto, estão tão longe no quesito relacionamento. Então, é muito importante você entender o que é distração. Antes de dar o conceito sobre isso, eu quero ler 2 textos para a gente começar o encontro com a palavra de hoje. Eu não vou comentar sobre o texto em si, é apenas para criar um fundamento, uma base para a gente entrar em nosso assunto de hoje, que eu espero que seja bênção na sua vida. Eu estou aqui não é para perder meu tempo, eu estou aqui não é para jogar a conversa fora, e eu imagino também que você que está do outro lado agora não está aí para perder seu tempo. Você está aí para, de alguma forma,
crescer, né, na palavra de Deus, aprender mais, porque o aprendizado ele não tem fim. A vida ela nos proporciona essa capacidade, né, essa possibilidade de aprendermos dia após dia até o último dia que a gente vai viver aqui na terra. Amém? Mas os textos, o primeiro é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Distração é algo do mundo, é algo que se vê, que a gente lida com ela dia após dia. Distração é algo que veio, o inimigo infelizmente usa, as redes sociais, eletrônicos, enfim. Não é que seja do diabo, mas ele usa como ferramenta para distrair e para destruir a vida de muitos homens e muitas mulheres de Deus. O segundo texto está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, esses textos muito abençoados e esclarecedores nessa área de distração são muito claros sobre isso. Vamos orar? Pai bendito, te louvo, te exalto por esta tarde de sábado, que o Senhor abençoe de uma maneira extraordinária a vida do meu irmão, da minha irmã, desse amigo que está assistindo esse vídeo agora. Que o Senhor fale com cada um, fala conosco, que o Senhor traga, ó Deus, a tua revelação, que o Senhor nos ensine a tua palavra neste dia e que ao final do encontro com a palavra de hoje nós possamos ter crescido no conhecimento, avançado um pouco mais, para que a gente possa gerar mecanismos de defesas contra aquilo que o inimigo tem tentado fazer para nos atingir. Nos ajuda, nos conduz nesse momento. Eu coloco diante de Ti, que o Senhor nos abençoe e nos guarde no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu vou falar, como já disse, sobre distração, um inimigo perigoso. Nessa palavra introdutória, eu vou usar o caso de um homem de Deus, de um homem dos mais falados na Bíblia, que é chamado o segundo coração de Deus. Quem lê Bíblia já sabe quem é, mas ele infelizmente se distraiu por um momento e o inimigo quase que arrebenta com a vida dele. Mesmo sem destruí-lo, ele sofreu consequências terríveis por conta de um momento que ele viveu, um momento de distração. Ele teve prejuízos grandes, mas graças a Deus ele se arrependeu e Deus o restaurou. Depois dessa palavra introdutória, eu vou citar aqui 3 exemplos de 3 personagens bíblicos. Um homem de Deus, na verdade foi escolhido por Deus, mas se distraiu e perdeu a oportunidade. O segundo homem é um homem que foi chamado por Deus também e foi disciplinado, fez o que foi necessário para que ele pudesse obter o que Deus havia prometido. E o terceiro e último, eu vou falar sobre um grande homem de Deus que colocou Deus acima das coisas, tá? Então, ele colocou Deus acima de tudo. Fique comigo, porque esse vai ser o nosso caminho, e se você quiser ouvir esses relatos, permaneça aqui, porque vai ser bênção na nossa vida, em nome de Jesus, tá bom? O que eu preciso saber sobre distração? Distração é uma atenção dividida ou a falta de concentração naquilo que eu estou fazendo, Então isso é distração, ausência de concentração, Ou também pode ser simplesmente uma falta de propósito.
O que ela causa? O que causa, na verdade, a distração? Uso excessivos de eletrônicos, o consumo de bebida alcoólica e também você pode se distrair pelo simples fato de não ter um propósito específico de Deus na sua vida. Sabia disso? Que a ausência de um propósito definido pode levar você a se distrair com as coisas, porque afinal de contas você não vai ter uma meta, um alvo para onde você vai mirar. Eu digo sempre que uma pessoa que não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve. Quando você vai para algum lugar, você está na cidade, você vai pegar um ônibus coletivo, claro, você vai à parada e lá você sabe qual ônibus vai pegar. Se você não sabe, se você é novo naquela cidade, você vai em busca de informações para saber que tipo de ônibus você vai pegar para poder chegar naquele seu destino, naquele bairro que você tem que ir. É assim que funciona. Quem não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve. Assim é a vida de uma pessoa que não tem alvo, que não tem propósito, que não tem uma visão definida, que não sabe o que quer. Qualquer coisa que ela faz durante o dia, tá bom. Por quê? Porque ela não tem alvo. E eu pergunto, você tem alvo? Você tem propósitos na vida? Você sabe o que quer? Você já definiu o que quer fazer da vida, aonde quer chegar? Tem pessoas que estão aí com 20 anos, não sabem o que querem. 30 anos, 35 anos, você pergunta, e aí, o que você quer da vida? Sabe que eu não sei? Eu não pensei nisso ainda. Pelo amor de Deus, irmão. Você tem que saber o que você quer, os lugares que você quer chegar, né? Eu sei o que eu quero ser daqui a 5 anos, aonde eu quero estar daqui a 10 anos. Você tem que ter alvos, tem que definir a sua vida. Agora, a distração, ela gera muitas consequências terríveis, consequências que podem gerar desde uma doença até uma destruição de uma família, por exemplo, né? Ela pode gerar consequências, males muito graves. Ela pode gerar negligência, ela pode gerar serviço mal feito, porque já que é uma falta de concentração, quem está distraído pode de repente fazer algo que era para ser bem feito e faz de maneira negligente, né? Aquela pessoa que está, por exemplo, está na rua com o celular mexendo ali na rede social, vê um carro e de repente pode atropelar porque ela não está concentrada no que está fazendo. Até mesmo num vídeo como esse pode ter pessoas distraídas. Está no vídeo, mas ela não consegue ficar concentrada. Ela tem que sair, tem que olhar o zap, ela tem que olhar uma mensagem que chegou. Meu irmão, se você ficar assim, você não vai se concentrar, não vai acompanhar a linha de raciocínio, não vai entender, né, a mensagem que eu quero transmitir ao seu coração. Muito bem. Vamos falar hoje sobre como vencer essas distrações, mas pegando aqui ainda nessa palavra introdutória, falando de um exemplo que eu disse que ia falar, de um homem que quase perdeu o seu chamado, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, porque ele se distraiu e muitos prejuízos aconteceram na vida dele por conta de uma falta de atenção por um momento, por um dia na sua vida. E ele chama-se Davi. Eu quero ler quero ler um versículo em duas versões bíblicas, duas traduções diferentes para você entender melhor. Olha só, queridos, o que diz 2 Samuel 11 e o versículo 2. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Eu vou ler agora na versão na Bíblia Viva. Olha o que diz:
uma tarde aconteceu que Davi se deitou para descansar, mas não conseguiu dormir. Vou já explicar por quê. Então ele se levantou e foi para o terraço do palácio real para distrair-se. Olhando para fora, começou a prestar atenção em uma mulher que tomava o seu banho e que, mesmo de longe, parecia de uma beleza fora do comum. Então veja bem, queridos, distração é falta de concentração dos sentidos daquilo que se passa à sua volta. Ou seja, distração é uma perda de tempo. Davi não era para estar ali, ele estava perdendo o seu tempo. E você tem que entender sempre uma oração que está no Salmo 90:12, que eu gosto sempre de falar, que diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então veja bem, Davi estava no lugar errado. Por quê? Ele tinha que estar no campo de batalha. Talvez você tinha que estar guerreando nesses dias e está parado, fazendo uma coisa que não é para fazer agora, se distraindo com a vida, perdendo o seu tempo. Davi era para estar no campo de batalha, mas escolheu ficar descansando quando não era o momento. E claro que eu não estou dizendo aqui que você não pode descansar. Todos nós temos que descansar, inclusive é uma das necessidades que nós temos como seres humanos, necessidade vital. Nós precisamos de descanso. Mas Davi estava descansando na hora errada. O tempo de guerra, irmão, é tempo que tem que se guerrear. Sua família está aí quase se destruindo, as coisas tudo difíceis, indo de mal a pior. Sua casa está uma guerra sem fim, confusão para todo lado, briga toda hora, e você está aí se distraindo. É hora de guerra, é hora de você se levantar como um intercessor, como um conselheiro, como uma pessoa que vai se deixar ser usada por Deus para ajudar a diminuir esses problemas dentro da sua casa. Não é momento de se distrair. Davi estava descansando no momento que tinha que estar com a espada na mão. Então, entenda isso. Agora, a palavra de Deus diz aqui no texto que lemos que ele não conseguiu dormir. Por que Davi não conseguiu dormir? Porque ele estava fora do propósito de Deus. E sempre que estamos fora do propósito de Deus, nós não conseguimos ter paz. Você está entendendo? Davi estava fora do propósito e ele não conseguiu dormir. Se você não vive o propósito de Deus, o que Deus tem para você, você não tem paz. A paz plena só vai acontecer, só vai existir no teu coração quando você viver o propósito de Deus, quando você está no lugar que Deus quer que você esteja. Irmãos, entenda uma coisa: para ser bênção, você tem que estar no lugar que Deus quer que você esteja. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Você está compreendendo? Se você está entendendo, digita nos comentários aí, amém. Diga alguma coisa. Confirma aí que você está entendendo. Então, para ter paz, para ser bênção, para ser bem-sucedido, você precisa estar no lugar que Deus quer que você esteja, vivendo o propósito do Senhor. Davi não tem paz porque ele estava no lugar errado. Ele tinha que estar na guerra naquele momento. Outra coisa que eu aprendo aqui nessa lição de Davi é que quem anda distraído terá o seu coração flechado. Irmãos, tem muitas pessoas que estão dominadas por Satanás.
Eu lido com gente já há quase 19 anos. Eu trabalho com igrejas já há quase 19 anos que eu pastoreio, que eu estou à frente de igreja. E eu vejo, tem pessoas que eu olho assim para ela, não, sinceramente falando aqui para você, eu fico com pena no meu coração. Eu olho para a pessoa, né, aquele semblante caído, de escravo, está na igreja, mas está dominada por uma situação, por um problema, uma distração, não consegue se concentrar naquilo que está fazendo, não consegue romper, a distração está ali lhe dominando, né? Está lhe escravizando. A pessoa passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos na igreja, mas não rompe. Ela tem aquele velho pecado, aquele costume velho de estimação. Ela não consegue romper com aquilo que mata a sua força, que suga, né, a sua esperança, que suga as possibilidades que ela tem de vitória, de vencer. Então, quem anda distraído terá o seu coração flechado. Agora, olha outra coisa importante que eu aprendo aqui no caso de Davi. Estou na introdução, calma aí, mas já eu não vou passar do horário não, já a gente vai concluir. Mas preste atenção, a distração, ela pode levar você a um grande precipício. Davi se distraiu, não conseguiu descansar, ele está passeando naquele palácio, ele olha e tem uma visão do inferno, não era a visão de Deus, porque quando você anda distraído, os seus olhos são enveredados para lugares que não é os lugares que Deus quer que você olhe. Você acaba sendo levado a olhar para outros ambientes, para outros lugares, e como os olhos são as janelas da alma, o teu coração vai ser infectado, governado, dominado por aquilo que você está olhando. Então Davi vê aquela mulher e o que ele faz? Ele sente um desejo no coração. Aí, meu irmão, eu digo sempre, lute para o pecado não chegar no coração, porque nossa mente é o campo de batalha. Toda batalha que nós travamos se dá no campo da mente, né, da natureza humana, e nós temos que lutar para que o pecado não vença na mente, porque olha, se o desejo errado vencer na sua mente e chegar ao coração, olha, dificilmente você não vai cair no pecado. Quando Davi olha para aquela mulher, a sua mente é envenenada, o inimigo entra para guerrear contra ele, para derrubá-lo, para que ele possa se deitar com aquela mulher. Ele não consegue combater na sua mente, o desejo desce ao coração, e aí ele faz o quê? Manda chamar a mulher, se deitou com ela, ele armou depois para provar que o filho era de Urias, o esposo de Betseba, e por fim mandou matar Urias, o esposo da mulher que ele se deitou, um dos soldados mais fiéis que ele tinha naquele exército. Não vou me deter na história, mas você observa no comportamento de Urias, que se recusa a se deitar com a sua esposa quando o exército está na guerra. Ele se comporta melhor do que Davi, mais coerente do que Davi nesse caso específico aqui, que foi um caso isolado na vida de Davi. Mas ele era um soldado fiel. Mesmo assim, Davi mandou matá-lo. Olha só o que a distração pode gerar na vida de uma pessoa. Tenha cuidado, irmão. Como é que você está lidando com os eletrônicos? Como é que você está se relacionando nas redes sociais? Como é que você está se comportando perante a sua vida nesse mundo? Cuidado que o inimigo está brincando com você e você não está percebendo. O inimigo está dominando, está no governo da mente de muitas pessoas, e as pessoas estão como que
anestesiadas, não conseguem perceber. E eu estou aqui para dizer para você: rompe com isso, por favor. Vive para Deus, vive o propósito de Deus, porque você vai ser bênção quando você estiver vivendo a vontade do Senhor. A Bíblia diz que Deus pede o nosso coração. Nos próximos dias eu vou gravar aqui um encontro com a palavra sobre isso. Deus pede o nosso coração. Em Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Eu vou falar nos próximos dias sobre isso aqui, olha: quem for o dono do seu coração governará a sua vida. Amém? Quem possuir o seu coração vai mandar em você, vai governar tuas decisões, vai definir o comportamento do seu dia a dia. A Bíblia diz também em 1 Coríntios 7,35: e digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Olha a palavra de Deus falando sobre distração. Eu quero que você digite nos comentários agora, também no chat, você pode digitar: a distração é inimiga do crescimento. Anota isso aí: a distração, digita aí, é inimiga do crescimento. Você pode se distrair com redes sociais, com TV, com pessoas, em lugares, fazendo o que não é para fazer e fazendo o que é para ser feito de maneira mal feita, relaxado. Então preste atenção, cuidado para o inimigo não te destruir. Eu li uma frase recentemente sobre isso, uma frase muito interessante. Olha só, irmãos, uma frase que eu li muito interessante sobre isso. A frase diz o seguinte, abre aspas: o diabo, quando quer te destruir, ele te distrai, fecha aspas. Quando o inimigo quer te destruir, ele te distrai. Então cuidado, irmão. O que você está fazendo agora, meu amigo, meu querido discípulo que está assistindo essa palavra hoje? Qual tem sido as suas práticas? O que você fez nesse mês de julho? Olhe para esses 31 dias que estão findando daqui a pouco, meia-noite. O que você fez de proveitoso? O que você praticou, exerceu, que você possa dizer: uau, eu fiz isso aqui. Glória a Deus que eu consegui executar esse trabalho aqui para Deus. Eu edifiquei essa área aqui. Eu tive esse comportamento. O que foi que você fez de bom, meu irmão? Então, cuidado. Uma das frases muito repetidas na Bíblia é aquela que está em Marcos 4, 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Na verdade, aqui não é escutar, não é você escutar simplesmente. Esse ouvir é praticar os princípios da palavra de Deus. É viver segundo o que a palavra do Senhor tem nos ensinado. Ser crente, ter uma Bíblia e até ler os textos da Bíblia, ir ao culto, não perder nenhuma celebração, participar de uma célula, ministrar a casa de paz, ser líder de uma rede na igreja, mas não praticar nada do que se aprendeu. Se você faz tudo isso e não pratica nada daquilo que se aprendeu, isso é um atestado de tolice, porque você estará simplesmente perdendo o seu tempo. Você pode ser um líder influente, você pode ser um modelo de liderança, de fidelidade aos cultos, de ser um dizimista, de participar de desafios, mas se você não pratica a palavra de Deus, você está dando um atestado de tolo.
porque ser sábio é praticar a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor está nos chamando a atenção aqui para não vivermos em distração alguma. Eu volto aqui a trazer para a mesa 1 Coríntios 7,35, onde Paulo fala sobre isso, a vivermos sem distração alguma. Amém? Então, que você possa entender isso, que você possa compreender que a distração tem sim matado muita gente, tem assassinado o chamado de muita gente. Eu tenho algumas coisas aqui, eu vou deixar para uma outra oportunidade, porque eu quero falar sobre o primeiro exemplo de distração de uma pessoa que se perdeu. Então, a primeira coisa que eu trago aqui para a nossa meditação é para você vencer a distração. Como é que eu posso vencer a distração? Primeiro, valorize o que Deus tem para você. Amém? Digita aí nos comentários. Valorize o que Deus tem para você. O exemplo, Esaú, que foi um modelo contrário. Gênesis 25, 29 ao 34, eu não vou ler por conta do tempo. Aqui, essa passagem bíblica narra o episódio acontecido entre dois irmãos. Você pode ler o texto depois, se você não conhece, está aí a referência na tela, você pode ler depois. Mas esse texto narra a história de dois irmãos, né, que todos nós conhecemos. Você que já leu a Bíblia algumas vezes, ou que já está na igreja há algum tempo. Esses dois irmãos chamam-se Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca. Eles faziam parte da linhagem da promessa, aquela promessa que Deus havia feito a Abraão, né? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, Esaú eram netos de Abraão, portanto, eles faziam parte aí desse fio, dessa linha que recaía a promessa que Deus havia feito a Abraão, seu avô. E o que nós percebemos aqui? Esaú, ele era o primogênito, portanto, ele tinha direito, uma parte maior da herança, e recaía também sobre ele o direito, digamos assim, o dever de assumir a casa, os negócios da família, na ausência do pai, né? Esaú tinha vários privilégios. Jacó foi o segundo, nasceu alguns segundos depois, né? E por ser o primogênito, Esaú tinha vários privilégios, mas ele não se concentrou, ele não valorizou o que Deus havia dado a ele, ele não parou para pensar que aquele direito de primogenitura ultrapassava aqui a terra, ia muito além do que simplesmente ser o filho mais velho e herdar uma porção maior. Ser o primogênito era para ser percebido também como uma grande importância espiritual, era fazer parte da promessa de Deus, né, da multiplicação da geração que Deus havia dito a Abraão. Mas o que você vê quando você vai ler a biografia de Esaú? Você observa um homem negligente, né? Um homem que não prestou atenção naquilo que estava recebendo, e ele então acabou jogando a sua promessa fora por conta de distração. O que nós observamos quando você vai ler essa história é que ele jogou na sarjeta uma grande herança, algo que Deus havia dado para ele. Nós vemos um exemplo muito parecido do caso de Saul. Saul, o primeiro rei de Israel, também se distraiu e, por conta daquela distração, ele perdeu o seu chamado, porque a distração pode custar o seu chamado, pode custar até a sua vida. Saul
né, que foi o primeiro rei de Israel, perdeu o seu ministério, o seu chamado, a sua família, sua honra, morreu de forma desonrosa. Você observa que quando você não valoriza o que recebe de Deus, foi o caso de Esaú, irmão de Jacó, e o caso de Saul, o primeiro rei de Israel, ambos se distraíram e perderam aquilo que Deus havia dado a eles, que era um chamado, um presente para ser vivido, desfrutado, aproveitado, mas por conta de uma distração, eles se perderam. Nós temos outro caso, né, muito claro, muito interessante, que já é o contrário. Nós temos o caso aqui de Josué. Olha o que diz a Bíblia em Josué 23:14. Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Amados, ao ler esse texto, você fica impressionado, né? Porque Josué é o exemplo de alguém que foi disciplinado para viver o propósito de Deus. Nós temos que entender que esse texto está sendo dito por um homem que sabia o que era viver dias difíceis. Quando você vai ler sobre a vida de Josué, Josué nasceu escravo no Egito. Seus pais eram israelitas, mas ele nasceu já como escravo lá no Egito. Olha só o que significa um cara que não se distrai com as coisas do mundo. Uma pessoa que resolve não se envolver, não se entregar a distrações, a permanecer focada naquilo que Deus colocou na vida dela. Josué, israelita, nasce no Egito, mas ele não copia os costumes do Egito. Olha que coisa importante. Josué era disciplinado, e essa é a segunda coisa para você vencer a distração. Seja disciplinado. Por quê? Porque a disciplina, ela nos estimula a abrir mão daquilo que queremos fazer, do que gostamos de fazer, para realizar o que é necessário. Ou seja, uma pessoa disciplinada, uma pessoa focada, uma pessoa determinada, ela faz o que é preciso ser feito e não o que quer fazer. O que é uma pessoa disciplinada? É aquela pessoa que ela não faz o que quer fazer, ela faz o que tem que fazer. Assim era Josué. Se você é uma pessoa chamada por Deus e você começa a fazer só o que quer, só o que gosta, só o que acha bom, só o que deseja fazer, você não vai crescer em Deus. Você não vai estar sendo uma pessoa disciplinada. E sem disciplina, você não vence a distração nunca. Nunca. Você não vai conseguir resultados favoráveis. Você não vai alcançar resultados positivos, irmãos. Porque a distração vai matar seus sonhos. A distração, ela vai roubar de você as possibilidades que você tem em Deus de crescer, de avançar. Por mais que você tenha sonhos ousados, por mais que seus projetos sejam ambiciosos, no bom sentido da palavra, você pode ter os maiores projetos, as visões mais magníficas. Se você não se levantar, se você não se disciplinar, se você não disciplinar a sua vida, as suas práticas, para fazer o que é necessário, tudo que você sonha não vai passar de apenas um sonho. Está entendendo? Você vai para o cemitério cheio de sonhos. O teu caixão vai estar cheio de sonhos que você nunca realizou. Por quê?
porque você sonhava, mas não se disciplinou para colocar cada coisa no lugar. Você deixou que a distração roubasse as possibilidades, tirasse de você o seu tempo, ou pelo menos que você canalizasse o seu tempo e a sua força, a sua inteligência para coisas erradas. Irmãos, as igrejas hoje estão cheias de pessoas inteligentes, dotadas de talentos, de capacidade, mas que estão canalizando esses talentos, essa capacidade para coisas indevidas, para aquelas coisas que não vão trazer nenhum tipo de resultado, de crescimento satisfatório daquilo que Deus tem para a pessoa. Você é um sonhador? Você é uma sonhadora? Você é alguém que tem projetos? Então se levante e construa. Por quê? Eu tenho aprendido um princípio, né? Deus tem ministrado no meu coração um princípio. Também depois a gente pode falar sobre isso. É sobre a questão da motivação. Motivação sem ação gera frustração. É a mesma coisa. Você tem um sonho, mas não se disciplina, não se policia, não faz o que tem que ser feito. Você vai ser um sonhador frustrado. Você será um sonhador frustrado. Sabe por que eu estou aqui nesse canal? Eu estou aqui porque eu quero estar, eu estou sonhando em estar, mas para eu estar aqui, eu tenho que batalhar pesado. Imagina se eu só quero gravar o vídeo, mas não me posiciono, não tomo atitudes. Para você estar assistindo esse vídeo aqui, eu tenho que investir um dia da minha vida em gravação, em edição, entendeu? Porque eu tenho que fazer uma série de coisas, incorporar textos bíblicos, temas, né? Para que possa ficar pelo menos um básico, mas um básico bem feito, né? Não tem uma qualidade muito boa, não tem um áudio espetacular, não tem um cenário, não tem uma iluminação. Eu tenho o básico, mas o básico que eu tenho que fazer da melhor forma possível. Então eu invisto geralmente no encontro com a palavra um dia de trabalho, um dia, para poder esse vídeo chegar a você. Olha só que coisa interessante, né? Então imagina se eu só quero fazer isso e não faço nada, e não caminho, e não me movimento, e não estou disposto a abrir mão do meu dia para poder investir o tempo, trabalhar, meditar na palavra, gravar, editar, publicar. Nunca esse vídeo iria chegar aí na sua casa por meio desse canal. Então, disciplina é necessário. Seja disciplinado para acordar e levantar, né? Pessoas que não têm disciplina, não têm controle, acordam, tem que levantar 8 horas, levantam 10, tem que levantar 6, levantam 8. Não, meu irmão, eu acordo 4 horas todo dia, 4 horas da manhã. Muitas vezes vou dormir 11 da noite, 11h30, meia-noite, 4 da manhã eu levanto. Aliás, eu acordo, nem sempre eu consigo levantar às 4 ali, às vezes 4h05, 4h10, ou então dependendo da situação eu não consigo nem levantar, né, naquele horário por conta de um cansaço, né? Mas a minha rotina, né, é essa: 4 da manhã eu acordo. Por quê? Porque eu tenho uma série de atividades que requer disciplina. Ah, o pastor Francisco tem sorte. Sorte? Ah, talvez você está assistindo, alguém já disse, né, para você: fulano de tal tem sorte, fulano tem sorte. Sorte? Não, irmão, não é sorte. É resultado, da graça de Deus, do favor de Deus e do seu trabalho, do seu suor. Então, a minha sorte é o resultado da graça de Deus e da minha disposição em trabalhar, em romper com a distração,
em romper com aquilo que quer me matar para fazer algo proveitoso. Seja assim com você em nome de Jesus. Amém? Seja assim em nome de Jesus. Seja disciplinado para ler a Bíblia. Seja disciplinado para parar, separar um tempo para meditar nas escrituras sagradas, na palavra de Deus, para você crescer, para você avançar. Seja disciplinado para ir à casa de Deus. Que é isso, irmão? Tudo que é colocado do lado da balança ganha do culto. Tem um culto e tem um aniversário. O aniversário sempre ganha. Tem o culto e tem uma visita. A visita sempre ganha. Tem o culto e tem uma atividade. A atividade sempre ganha. Para com isso, irmão. Seja disciplinado para você um dia abrir mão de um aniversário para ir à casa de Deus. Não estou falando de todos os aniversários. Estou falando de situações que você tem que fazer sacrifício. Abra mão de um passeio para estar na casa de Deus. Um dia, abra mão de fazer uma visita ou de receber uma visita para estar na casa de Deus. Isso você só consegue se é disciplinado. Seja disciplinado em fazer o que é preciso para que o seu sonho seja realizado. Vença a distração. Mate a distração. Ou você mata a distração, ou a distração vai matar você. A distração vai matar seu sonho. Como eu disse lá no início, dá pena, a gente fica com dó no coração de olhar para algumas pessoas e ver no rosto dela estampado a decepção, a frustração, o cansaço. Por quê? Porque a distração tem roubado a alegria dessa pessoa. Porque a distração tem matado a força dela. Que você não seja assim. Que você vença qualquer coisa que quer tirar você de Deus. Que quer tirar você da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E só tem um jeito, queridos, de ser disciplinado. É se movimentando. É trabalhando. É agindo, meu irmão. É se levantando para fazer o que tem que ser feito. Você vai vencer a distração é se movimentando, amém? É agindo, é tomando decisões importantes, necessárias para o seu crescimento. Vamos aqui falar sobre o último homem, para a gente terminar aqui, orar com você. Quero falar sobre Deus acima de tudo. Um exemplo, Moisés. Deus acima de tudo. Olha o que diz Êxodo 33, 14 e 15. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Eu poderia fazer aqui só um encontro com a palavra, só com essa passagem. Eu vou dar apenas um lampejo do que está acontecendo aqui. Este capítulo começa com Deus dizendo que não iria com o povo. Tudo isso aconteceu por conta desse fato triste, ocorrido no capítulo anterior, quando o povo de Deus tem a infeliz ideia de levantar um bezerro de ouro, de adorar aquele bezerro no deserto como se fosse o seu Deus. Quando eles fazem isso, Deus chama Moisés e diz, olha, eu não vou com vocês até a terra da promessa, mas eu vou mandar um anjo. Vai um anjo com vocês, e esse anjo vai conduzir vocês pelo caminho. Esse anjo vai levar vocês a uma terra que emana leite e mel. Esse anjo, ele vai destruir os inimigos de Canaã. Esse anjo será a representação da minha presença. Mas Moisés, ele diz, não. Moisés não quer anjo. Por isso que o texto fala aqui, Deus dizendo, a minha presença irá com vocês. E depois Moisés diz, olha, se a tua presença não for conosco, é porque Deus estava dizendo, a minha presença vai através do anjo. E Moisés diz, se a tua presença, ou seja, se o Senhor mesmo não for conosco, se o Senhor mesmo não estiver conosco,
não nos faça sair daqui. Moisés estava dizendo: eu prefiro um deserto seco e sem água, onde o Senhor esteja comigo, do que uma terra que emana leite e mel e o Senhor não esteja lá comigo. Então, Moisés não queria um anjo, ainda que fosse dotado de poder. Ele não queria um anjo, ainda que deixasse o caminho livre de qualquer inimigo. Isso porque para Moisés, Deus era mais importante do que qualquer benefício. Para Moisés, Deus era mais importante do que qualquer benefício. Você está fazendo dessa distração uma coisa mais importante do que Deus? Você está ficando nas redes sociais um tempo além daquilo que é para ficar? Enquanto você fica 3, 4 horas num dia, você não lê sequer um capítulo da Bíblia por dia? É isso que você está fazendo? Então você está trocando Deus por essa distração. Você está trocando Deus por uma coisa passageira do texto lá do início que nós lemos. Você está trocando Deus por algo que não vai gerar nenhum tipo de benefício na sua vida, só frustração na sua alma. Para Moisés, Deus era mais importante do que qualquer coisa. Eu quero terminar essa palavra de hoje dizendo a você: nenhum entretenimento, posição, bênção vale a pena se em troca você tem que abrir mão da presença de Deus. Você entendeu? Nenhuma posição, nenhuma bênção, nenhum benefício, nenhum emprego, nenhum relacionamento, nenhuma prática, nenhum sucesso, nada disso vale a pena se você tem que abrir mão da presença de Deus. Ô irmãos, se você entender só essa frase desse encontro com a palavra de hoje, já valeu a pena você ficar até aqui essa hora assistindo. Se você entender e pegar essa palavra e levar para o seu coração, de que nada que você tenha, ou seja, vale mais a pena do que Deus, já valeu a pena você assistir 1 hora de encontro com a palavra de hoje, tá bom? Então, esse é o caminho para você vencer a distração. Valorize o que Deus tem para você, seja disciplinado e Deus acima de tudo. Coloque Deus acima de tudo. Se você andar por esse caminho, você vai vencer todas as distrações e será uma bênção nas mãos do Senhor. Eu quero, antes de finalizar, dizer a você que eu não estou falando aqui que você não pode ter uma rede social. Eu tenho rede social, eu tenho Instagram, eu tenho o YouTube, que é uma ferramenta de trabalho para mim, né? Mas eu não posso colocar essas coisas acima do relacionamento com Deus. Deus acima de tudo, Deus superior a qualquer coisa, Deus em primeiro lugar. Amém? Que você possa meditar nisso, que você possa sim ter suas redes sociais, inclusive compartilhe esse link nas suas redes sociais, leve esse link para todas as pessoas, compartilha nas suas mídias sociais. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: não se perca com distrações. Deus acima de tudo, Ele tem um chamado poderoso em sua vida, Ele tem um chamado glorioso para você. E com distrações, se você enveredar pelo caminho da distração, você vai perder o foco e vai se perder dentro do caminho que Deus tem para você. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, que você possa meditar nela e que você possa crescer, romper com aquilo que tem tentado te matar e viver o propósito que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia, por essa palavra. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem ministrado,
que o Senhor tem revelado no nosso coração. Obrigado por essa pessoa que está do outro lado assistindo esse vídeo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê graça a ela, que ela possa romper com tudo que tem tentado lhe atrapalhar e possa cumprir o seu propósito em nome de Jesus. Abençoa cada família, cada pessoa inscrita nesse canal, que o Senhor abençoe de maneira forte e poderosa, abundantemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, obrigado a todos. Não esquece de compartilhar esse link com as pessoas que você ama e permaneça aqui conosco. Todos os dias nós temos vídeo novo aqui. 5 da manhã, amanhecer com a palavra, e 18 horas, a oração da viração do dia. Tá? Aos sábados, sempre meio-dia, nós temos aqui um encontro com a palavra. Muito obrigado a todos que permaneceram aqui assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um mês de agosto de muita vitória, em nome de Jesus. Beijo no coração de todos, amo todos vocês, fique com Deus, graça e paz.